Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui no canal e já pedindo a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva e que também dê o seu like, que assim o YouTube vai reconhecer que esse vídeo é procedente e com isso ele vai ganhar um alcance maior. Comente, compartilhe, é importante que você faça isso. O que me traz aqui hoje enquanto assunto, enquanto reflexão aqui junto com vocês, diz respeito àquele ocorrido lá na Câmara Federal no dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, em que estava acontecendo um evento em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, e vejam bem, um evento promovido por parlamentares mulheres, tanto da Câmara Federal quanto do Senado. Estava à frente, inclusive, a Maria do Rosário, do PT. Por sua vez, o deputado Nicolas Ferreira fez o uso da fala, fazendo chacota, zombando das mulheres trans, ou seja, numa atitude do que a gente chama de transfobia, Veja bem, ele foi lá, ele estava num lugar que, a meu ver, ele não foi chamado para isso. Por exemplo, Nicolas Ferreira não foi ali chamado para poder falar em nome das mulheres. Tá certo? E, no entanto, ele usou, ali do microfone, aquela coisa toda, e ainda botou uma peruca, mudando de nome, ou seja, falando um monte de baboseira, com toda a sinceridade, um monte de baboseira. Essa questão aí tem tomado aí as redes sociais, e é isso que eu quero trazer até aqui. Olha só, tanto de pessoas que são de direita, de extrema direita nem se fala, o pessoal da extrema direita que são os bolsonaristas, vem até hoje se debruçando em cima de tudo isso, dizendo que o Nicolas Ferreira ele tinha razão, de fazer isso, porque ele está, na realidade, cumprindo a Bíblia, ou ele estaria cumprindo a Bíblia. É isso mesmo? Deus não quer isso. Quando está dizendo que não quer isso, que as pessoas estão dizendo, bolsonaristas, que Deus não quer isso, não quer homens que se vestem de mulher ou homens que se transformam, qualquer coisa assim, tá? Ou que tem a sua vida como trans, como nós já conhecemos. Eu tenho amigas, que são trans e que são pessoas muito boas, diga-se de passagem. São pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas que vivem uma vida como qualquer outra pessoa. Ou seja, essas pessoas, elas têm a vida delas. Eu, por exemplo, eu posso aqui dentro do meu íntimo não concordar com isso, mas, no entanto, eu não tenho que chegar na sociedade e ficar fazendo determinados julgamentos em relação a essas pessoas. Porque nós temos que respeitar também a liberdade, a liberdade das pessoas, daquilo que as pessoas são, daquilo que as pessoas se apresentam, enquanto pessoa mesmo, daquilo que ela é. Quando eu estou dizendo daquilo que ela é, uma mulher trans, por exemplo, ou um homossexual, dessa linha LGBT e assim por diante, seja lá o que for,
Eu estou dizendo essas coisas para vocês porque essas coisas são engraçadas, né? O... Tem gente, até da direita isso é normal, tá? Tem gente até da esquerda, veja bem, que vem até as redes sociais, dissemina umas ideias. Tudo bem que aí você está no seu uso da sua liberdade, você pode agora expressar o que você quiser. Vem nas redes sociais colocando o ponto de vista de que o Nicolas Ferreira ele estava no seu direito. Ou seja, o que estão fazendo contra o Nicolas Ferreira, então, seria uma privação da liberdade de expressão. Essa que é a questão. A privação contra a liberdade de expressão. Aí tem gente de esquerda que vai abraçando essa ideia. Vai colocando isso, né? Vai defendendo essa ideia. Eu, de um modo particular, e é isso que eu quero dizer aqui para vocês, o que eu defendo. Eu não vou nessa linha dessas pessoas. Uma dessas pessoas, eu vou até meio que dar o nome aos bois aqui, é o Rui Costa Pimenta, que é, né, o principal representante do Partido da Causa Operária. Não defendo de maneira nenhuma a ideia do Rui Costa Pimenta. Eu acho que essa questão da liberdade de expressão, há muita confusão em relação a isso. Porque, como eu disse para vocês, vejam bem, o Nicolas Ferreira, ele foi num local aonde ele não foi chamado, tá certo? Ou seja, não haveria nenhum problema dele ir até ali. Mas ele fazer o uso da fala num momento, num espaço, um espaço que não lhe cabia, né? Porque ali quem tinha mais os direitos, né, de fala, vamos dizer assim, eram as mulheres. E principalmente quem organizou aquele evento ali. Olha só, tem muita gente que pode confundir muita coisa. É muito diferente, por exemplo, quando você abre espaço, você está num campo de debate, de apresentação, você abre espaço para que as pessoas vão até ali, vá até o microfone, falem. As pessoas que vão até lá vão sim apresentar as suas ideias. Agora vejam bem, eu tenho certas coisas que, igual o que aconteceu no caso do Nicolas Ferreira, que eu encaro como uma agressão verbal. Eu vou até explicar por que é essa agressão verbal. Ele tinha plena consciência sobre o Dia Internacional das Mulheres. Ele tinha plena consciência do porquê daquele evento que estava acontecendo ali. Qual era a pauta, por exemplo, do evento? Ele sabia muito bem. Ele tinha plena consciência de diversas mulheres ou diversas pessoas que estavam até ali, que são defensoras, por exemplo, dos direitos minoritários, né? Desses direitos do LGBT, QIA+, da questão do feminismo, né? Contra a questão ou seja, de ir contra a violência, né, que acontecem às mulheres por homens. Ou seja, ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo ali. No entanto, ele faz o uso da fala. A meu ver, o uso da fala foi provocativo. E não é aquele provocativo no bom sentido, no mau sentido. Foi intencional, né? Intencional. Isso
a gente precisa pensar bem. Mas até que ponto isso é uma liberdade de expressão? Porque se a gente, por exemplo, se a gente for colocar isso de um ponto de vista de que não, que nós temos agora que deixar que todo mundo fale o que quiser em qualquer lugar, meu amigo, nós estamos perdidos. Porque o que acontece? Eu fiz uma lembrança aqui, não sei aonde foi que eu escrevi, né? Foi numa rede social, de que esse tipo de situação, como aconteceu com o Nicolas Ferreira, e é isso que a gente tem que pensar, ele surgiu, ele reacendeu com o bolsonarismo. O bolsonarismo é que propiciou tudo isso. O ódio nas redes, né? Essa coisa das pessoas virem com arma na mão, sabe? Igual aconteceu com o Jefferson, né? O ex-deputado, né? O Jefferson. E assim por diante, uma diversidade de outros casos. Aquele deputado Daniel também, né? Que eu não esqueci agora o sobrenome dele. Mas assim, o bombado lá, né? Essa permissão de que você agora pode vir, você pode falar o que você quiser. Você pode xingar a mulher do vizinho, você pode... isso é liberdade de expressão. Então eu vim aqui no meio de comunicação, eu venho até aqui, xingo todo mundo, falo qualquer coisa, falo que me der na teia, isso é liberdade de expressão. Será? Isso é liberdade de expressão? A Constituição Federal, ela fala, a meu ver assim, de uma forma genérica, sobre essa questão da liberdade de expressão. Mas nós temos leis específicas aqui no Brasil, que essas leis, elas vão determinar, por exemplo, muitos limites que tem na liberdade de expressão. Então não é qualquer coisa que a gente sai falando por aí. Existe lei para isso. E a gente tem que entender, tá? Código Penal, Código Civil e assim por diante. Tem leis que vai especificar, tá, detalhes aonde esse senhor aí, tal do Nicolas Ferreira, ele pode ser punido em relação a isso. E eu acho que é isso que deve acontecer, porque em nome de liberdade de expressão, sair por aí falando, elogiando o fascismo, elogiando tortura, trazendo à tona questões de violência exacerbada e assim por diante. Isso não pode fazer parte da liberdade de expressão. Então eu estou deixando aqui a minha opinião. De maneira nenhuma eu defendo esses que estão aí, que vêm aqui nas redes sociais falando em favor dessa questão do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira tem que ser punido na Câmara Federal de forma exemplar. Esse é um posicionamento meu. Grande abraço, deixa aqui a sua opinião. Até a próxima.